Olá, meu nome é Henrique Veiga e eu vou falar sobre o treinamento para distribuição de medicamentos termoláveis por dose individualizada. Esse trabalho foi feito pelos alunos Gabriela Sasaki, Fábio Michele, Henrique Veiga, Raquel Elsali e Isabela Finati. O objetivo desse trabalho é realizar um treinamento a respeito dos procedimentos corretos que devem ser seguidos sobre a distribuição de medicamentos termoláveis por dose individualizada. É importante levar em consideração que, por serem medicamentos termoláveis, o procedimento deve ser rigoroso sobre o controle de temperatura. Isso porque eles não podem ser expostos a temperaturas maiores do que 8 graus Celsius, incluindo exposição a temperaturas em ambientes no momento de recebimento desses medicamentos e de expedição. Este protocolo será aplicado na Unidade Central de Abastecimento de Medicamentos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Porém, pode ser utilizado em outros hospitais que possam atender essa demanda. Então, para início do desenvolvimento desse protocolo, precisamos saber quem coordenaria e quem participaria desse treinamento, desse procedimento. Então, para elaborar um POP, é importante que seja feito pelo executor principal da tarefa. Isso porque esse procedimento não deve conter simplesmente exigências da legislação, e sim estar de acordo com a realidade vivida no local que esse protocolo vai ser executado. O farmacêutico, como responsável técnico pelo local, pode coordenar a elaboração, porém, não necessariamente ele deve elaborar o documento. O documento ele pode ser feito pelos técnicos de farmácia, técnicos de enfermagem ou outros auxiliares envolvidos nesse procedimento. Porém, é obrigação do farmacêutico revisar, aprovar, assinar e datar para que esse protocolo tenha validade. Todos os envolvidos direto e indiretamente no processo devem ter ciência desse documento. Portanto, o farmacêutico deve aplicar esse treinamento a toda a equipe do serviço de farmácia, como técnicos e auxiliares, assim como toda a equipe de enfermagem, além dos responsáveis pelo recebimento, armazenamento e transporte dos medicamentos. Para tanto, é importante que a linguagem desse documento esteja condizente com os funcionários que terão acesso, para evitar erros decorridos de falha na interpretação desse protocolo. Como esse procedimento deve ser realizado, então? Existe todo um procedimento operacional padrão para transporte, recebimento e armazenagem desses medicamentos termoláveis. Mas o que é mais importante, como dito antes, é o controle de temperatura. Esses produtos devem ser acondicionados em refrigeração com temperatura controlada entre 2 e 8 graus Celsius. Deve existir uma planilha para registrar essas temperaturas e um procedimento descrito para casos de temperatura fora da faixa desejada. Todas as prescrições recebidas pelo serviço de farmácia precisam passar por uma análise antes da separação dos medicamentos, a fim de se avaliar a dose correta, possíveis interações medicamentosas e com alimentos, a forma farmacêutica, interferências com diluente, contraindicações, alergias e entre outros fatores. Além disso, é importante que exista um controle de temperatura e de umidade, além de um controle de pragas e vetores. A dispensação desses medicamentos precisa seguir um cronograma interno, porém, a farmácia precisa estar em condições de dispensar todos os dias, 24 horas por dia. Normalmente, no período em que o farmacêutico fica ausente, o técnico não pode realizar análises e trocas de prescrições, mas a dispensação de medicamentos que foram previamente analisados pelo responsável técnico é permitido. Por medicamentos termoláveis apresentarem um controle de temperatura muito rigoroso, é importante programar os horários de retirada dos mesmos para que sejam feitos de uma única vez. Isso impede
que haja abertura dos refrigeradores por várias e várias vezes, que consequentemente traria variações de temperatura que poderiam causar danos nos medicamentos. Ao realizar a separação dos medicamentos para dispensação, o responsável deve evitar separar várias prescrições simultaneamente, a fim de se evitar erros e trocas de medicamento. Além disso, ele precisa conhecer todas as recomendações do fabricante relacionadas àquele medicamento, além de ter conhecimento do plano de contingência existente para o caso de quebra da cadeia de frio em que o termolábil está inserido. Acondicionar o medicamento em caixa ou container térmico apenas no momento da dispensação, se atendo para que o mesmo esteja identificado completamente, com nome, concentração, lote, validade, além de indicação de que é um medicamento termolábil. Ao dispensar esse medicamento, tem que realizar a conferência final para verificar se o que está sendo dispensado é a mesma coisa que está sendo solicitado na prescrição, além de se atentar a prazos de validade em produtos com nomes parecidos. Sempre que for possível, nesse momento, é interessante utilizar dispositivos eletrônicos como código de barras para registrar o que está sendo dispensado, por quê, para quem e em que momento está sendo dispensado. Além disso, deve haver um documento para registrar o tempo em que os medicamentos termoláveis ficaram expostos à temperatura ambiente, e esse tempo deve ser monitorado. Caso esse monitoramento indique que o medicamento está mais tempo do que permitido, a temperatura ambiente, o mesmo deve ser recolhido e descartado de acordo com o POP equivalente. Deve ser registrado e informado pelo farmacêutico responsável todas as perdas de medicamento por erros de dispensação para a análise do erro e seus responsáveis. Isso é importante para se encontrar a forma mais adequada de correção e prevenção do que se repita. Além disso, ao final do processo, todas as divergências precisam ter sido registradas, como inconsistências na prescrição, substituição do medicamento, variações inadequadas de temperatura e etc. E esses pontos que eu acabei de citar, eles podem ser utilizados como indicadores de que o procedimento está sendo realizado corretamente ou não. Então, o descarte de medicamentos pode ser utilizado como um indicador para avaliar se esse procedimento está sendo feito da maneira correta ou não. Como assim descarte? Descarte para medicamentos que estão com mau acondicionamento, descarte para medicamentos que precipitaram, descarte para medicamentos que não fizeram efeito no paciente, descarte para medicamentos que perderam o controle da temperatura adequada. Todos esses pontos podem ser utilizados como indicadores para avaliar se o procedimento está sendo da maneira correta. E para conseguir seguir esse registro, todos os profissionais dessa equipe multidisciplinar podem e devem relatar esses indicadores através de um formulário que possa posteriormente ser analisado pelo farmacêutico responsável para verificar se o POP está sendo cumprido. E como esse procedimento poderia melhorar a qualidade do serviço prestado pelos funcionários do hospital? O principal objetivo desse POP é padronizar a execução de uma determinada tarefa, facilitando o trabalho e tornando a tarefa executável por qualquer funcionário. Isso é particularmente importante para quando há ausência do executor responsável, pois outros auxiliares conseguem executar a função com a mesma eficiência. Com isso, a utilização de POPs torna a dispensação mais segura, pois diminui os riscos decorridos de variações no processo. Além disso, o executor terá um padrão para se guiar e, consequentemente, poderá estar mais atento às tarefas a serem executadas, prevenindo erros de esquecimento ou falta de atenção. Resumidamente, esse protocolo vai tornar possível que outros funcionários, além do responsável técnico, possam executar essa ação e também
estabelecendo um padrão nas ações para evitar futuros erros. Muito obrigado por acompanhar até aqui.